antes de tudo ser Deus maravilhoso. O meu Pai eterno, conselheiro, príncipe da paz. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Jesus. Você pode declarar isso nessa noite. Antes de tudo, antes de tudo, antes do mundo, antes de tudo ser Deus maravilhoso. O meu Pai eterno, conselheiro, príncipe da... Erga suas mãos e declare com fé. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Diz isso com alegria. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Declare. Deus já vida, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Porque Ele é Deus já amou. Deus suas mãos e adore. Declare. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Ela não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida. Suas vozes declaram, Senhor, eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Eu tenho uma aliança que não tem fim. Eu tenho uma aliança capaz da vida mudar. Suas irmãs declarem, eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Oh, eu creio, Deus. Uma aliança que não tem Ela fim. não tem fim. Tenho uma aliança capaz. Todos nós declaramos com o Senhor. Eu tenho uma aliança que não pode quebrar. Tenho uma aliança Ela não tem fim. Tenho uma aliança capaz Da vida mudar. Te adoramos, Senhor. Ele é. Eu queria, meus irmãos, que nós ficássemos de pé.
é que você levantasse bem alto a sua Bíblia. E nós vamos fazer a nossa proclamação de fé juntos. Vamos ficar em pé todos. E se a pessoa que está do seu lado aí não trouxe a Bíblia, você, por favor, empreste um pedacinho da sua Bíblia para ela poder segurar na pontinha da sua Bíblia. E vamos fazer essa declaração juntos, dizendo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a Tua palavra, que o Senhor a traga aos nossos corações nessa noite. Precisamos dela, ó Deus, porque sabemos que é por ela que temos vida, é por ela que encontramos paz, é nela que temos toda a verdade, e é pela Tua palavra que podemos te conhecer e tornar-te conhecido. É a Tua palavra que quebra cadeias, é a Tua palavra que é poderosa para fazer novas todas as coisas. Por isso, ó Deus, traga-nos essa noite ainda mais uma vez a Tua palavra aos nossos corações, instrua-nos, edifica-nos, abra os olhos do nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, para que recebamos nessa noite a palavra do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus, e que a nossa atenção esteja toda ela voltada para a Tua palavra. Não permita, Pai, que Satanás nos distraia, não permita que Satanás arranque a nossa atenção desse lugar, não permita, ó Deus, que ele encha a nossa mente com preocupações e ansiedades. Não, Senhor, faz-nos estar atentos e abertos para aquilo que Tens para nós nessa noite. Nós queremos, Pai, nós precisamos, Pai, e por isso nós estamos aqui juntos, na Tua casa, casa de oração para todas as nações. Estamos juntos aqui como igreja, reconhecemos, precisamos. Fala conosco, mais uma vez, nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu queria convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 14. Josué 14. De 6 a 15 é o texto que vamos ler. Josué 14, de 6 a 15. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. Conta-nos a história da conquista da terra prometida. Conta-nos a história de como o povo de Israel guerreou as guerras do Senhor para tomar posse das promessas que Deus lhes havia feito. E aqui nós temos a história de Calebe. E o texto nos diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou:
Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo de muitas incertezas. O mundo está mudando, e tem mudado muito rapidamente. O mundo que vivemos hoje é completamente diferente do mundo em que viveram os nossos avós. No tempo dos nossos avós, o mundo parecia ser muito mais previsível, parecia ser um mundo muito mais tranquilo, parecia ser um mundo em que as mudanças aconteciam de forma muito mais lenta. Parecia ser um mundo de muito mais certezas. Esse era o mundo dos nossos avós. Mas o mundo de hoje é tão diferente. As mudanças no mundo de hoje acontecem à velocidade da luz. Constantemente o mundo parece ser sacudido por algum vento que sopra na China, ou na Europa, ou nos Estados Unidos. Se uma crise acontece nos Estados Unidos, nós que estamos a milhares e milhares de quilômetros deles, sofremos o impacto dessa crise aqui. Se alguma coisa acontece na China, o que acontece ali, a chuva que cai ali parece respingar aqui. É um mundo de incertezas, um mundo de inseguranças, um mundo de inquietações, de ansiedades, de preocupações. Talvez uma das frases mais comuns nos dias de hoje, e que tanto ouvimos, todos nós, é aquela: eu tenho que matar um leão, é todo dia. No tempo do vovô e da vovó, matava-se um leão uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses. Não aparecia tantos leões nos tempos deles, mas hoje parece que constantemente nós nos deparamos com situações difíceis, nos deparamos com situações de ansiedade, de preocupações. Vamos sair à rua, e agora como vai ser? E o meu carro, o que vai acontecer? E a minha família, como vai ficar? Os meus filhos, quando eles crescerem? Esse é o mundo de hoje. Um mundo de incertezas, de inseguranças, de ansiedades, de preocupações. Será que o dinheiro pode trazer segurança para alguém nesse mundo de hoje? Essa semana, por exemplo, eu lia o jornal e a informação que estava ali é que o homem mais rico do Brasil, em uma semana, perdeu quase 15 bilhões. Ele estava no ranking nessa semana, na 7ª posição de homem mais rico do mundo. Em uma semana ele já foi para 27º lugar. Essa semana eu assisti a um vídeo de um homem que era um empresário nos Estados Unidos e que colocou fogo na casa. E essa semana ele recebeu, algumas semanas atrás, recebeu a sentença de que ele ficaria preso por 16 anos. Ele tinha tudo e perdeu tudo.
Quantas pessoas nesse vento que bateu de crise econômica perderam praticamente tudo. O dinheiro de fato não pode trazer segurança e esperança para quem quer que seja. Ele não traz essa solidez, ele não traz essa certeza. Não traz. No mesmo tempo em que a pessoa parece ter muito dinheiro, pode acontecer alguma reviravolta no mercado e ela dorme rica e acorda pobre. Tal é o mundo em que vivemos. E se as pessoas colocam a segurança nas riquezas, quão perdidas estão? Vivem numa ansiedade, no medo. As riquezas não podem trazer segurança, nem mesmo os relacionamentos. Pessoas que hoje estão aqui, amanhã podem ser transferidas lá para Moçambique. E de repente você colocava toda a sua confiança e segurança naquela pessoa que amanhã pode não mais estar aqui. O mundo muda muito rapidamente, passa muito rapidamente. Em que colocar a segurança? Em que colocar a esperança? Num mundo de tantas mudanças, num mundo de tanta turbulência, de tantas crises, onde colocar a esperança? E aí nos lembramos da palavra de Deus, que nos diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Nos lembramos de que o Senhor Jesus disse que nenhum i ou tio de tudo que foi falado, que o Pai falou, cairá sem que seja cumprido. Lembramos-nos da palavra do Senhor em Isaías 55, que diz que toda palavra que saiu da boca dele, assim como a chuva que cai do céu rega a terra, essa palavra vai se cumprir. Lembramos-nos, portanto, de que nesse mundo de incertezas, nesse mundo de inseguranças, nesse mundo de turbulências, nesse mundo em que tudo passa rapidamente, nós nos lembramos de que a palavra de Deus não passa, ela permanece para sempre. E se quisermos viver segurança nesse mundo, se quisermos viver certeza nesse mundo, se quisermos caminhar com confiança nesse mundo tão cheio de desconfiança, o único lugar onde podemos colocar os nossos pés é na palavra de Deus. E é o que vemos nesse texto. Ao lermos a história de Caleb. Caleb, ele era uma daquelas pessoas que havia saído do Egito depois de anos e anos de escravidão. E eles cruzaram o deserto, chegaram no Sinai, receberam a palavra de Deus e dali receberam a orientação de irem para a terra de Canaã. Caleb estava nesse grupo. E quando chegaram nos limites da terra de Canaã, depois de caminharem dias e dias no deserto, meses no deserto, eles avistaram a terra de longe, a terra que Deus havia prometido. Eles subiram um monte e viram a terra, e de Cádiz Barneia, Moisés enviou 12 espias para a terra de Canaã, e um desses espias era Caleb. Quando eles voltaram, o testemunho e o relato de 10 dos espias era: a terra é muito boa, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel. Olha o tamanho do cacho de uva. O cacho de uva era tão grande, que era necessário que 2 pessoas carregassem aquele cacho de uvas. 2 pessoas para carregarem um cacho de uva. Terra que manava leite e mel.
Mas aqueles 10 disseram: lá viviam os gigantes. A terra difícil, ela come os moradores, e sentimos-nos como gafanhotos diante dos gigantes. Mas eram 12 os que haviam sido enviados. E enquanto esses 10 diziam: é difícil, não dá, Deus quer nos matar, 2 se levantaram e disseram: o Senhor está conosco. O Senhor é quem vai nos dar essa terra. Deus tirou de sobre eles a proteção. Vamos, invadamos essa terra. Mas a voz dos 10 prevaleceu. Quiseram até mesmo apedrejar esses 2, Josué e Calebe. E a glória de Deus apareceu. E Deus trouxe uma palavra para Calebe através de Josué. Calebe recebeu a palavra de Deus nesse tempo de obediência e busca. Porque talvez essa seja a sua pergunta. Ótimo, você disse que a palavra de Deus é que me sustenta. A palavra de Deus é que é alicerce seguro para a minha vida. A palavra de Deus que não vai permitir que eu seja levado pelas ondas para lá e para cá, pelas crises para lá e para cá. Você disse isso, mas como é que eu ouço a palavra de Deus? Quando é que eu ouço a palavra de Deus? Em que situação, em que contexto eu consigo perceber a palavra de Deus? Como? E vemos em Calebe que a palavra de Deus é recebida num contexto de obediência. Veja o que ele diz no versículo 7, 8 e 9. Ele diz assim: eu tinha 40 anos, Calebe dizendo, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Eu permaneci obediente. Eu perseverei em confiar em Deus. Eu me mantive naquela posição diante de Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. O tempo em que a palavra de Deus chega ao nosso coração é esse tempo de obediência a Ele, de perseverança. Deus, eu não saio daqui, eu não arredo o pé daqui, enquanto a palavra do Senhor não chegar ao meu coração, enquanto eu não perceber a voz do Senhor. O vento pode bater, a tempestade pode cair, mas Senhor, eu permanecerei aqui, até que o Senhor fale, até que a Tua palavra venha. Essa foi a postura de Calebe. Todos falavam o contrário: vamos embora, vamos sair daqui, vamos ser destruídos, não vai dar certo, somos mais fracos. Mas Calebe se posicionou e disse: daqui eu não saio. O Senhor vai nos dar essa terra, não vamos virar as costas para irmos embora, não vamos permanecer aqui, vamos continuar aqui, nós vamos conquistar essa terra. E a palavra do Senhor veio para Calebe. Talvez muitos não consigam perceber e discernir a voz de Deus e a palavra de Deus, porque não têm conseguido perseverar nesse lugar de espera, de busca. Entram lá para o quarto de oração e se ajoelham e começam a orar e dizem: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu quero tanto ouvir a Tua voz, eu quero tanto saber o que tens para mim. Mas antes mesmo de ouvirem Deus falar, já saíram do quarto e foram fazer um monte de outras coisas. E Deus como que fica lá no quarto: meu filho, agora é minha vez, deixa eu falar com você. Por que só você fala? Por que só você coloca as palavras? Deixa eu falar. Mas às vezes as pessoas estão tão ansiosas, tão agitadas, e não conseguem ouvir Deus, porque não permanecem naquele lugar de espera, de escuta, de perseverança. Assim como fez Maria. Lá estava Jesus, na casa de Marta e Maria.
Marta não conseguia sequer ouvir o que Jesus estava dizendo. Maria estava ali quedada aos pés do Senhor, deitada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os ensinamentos. Por que ela ouviu? Porque ela parou. Porque ela permaneceu. E quando Marta veio para dizer: Maria, não é possível, mestre, fala com Maria. As pressões vêm. As pessoas perguntam: o que você está fazendo aí? Como você consegue permanecer nesse lugar? Está na hora de se levantar e fazer alguma coisa. Esse mundo que nos empurra de um lado para o outro, conspira contra nós, para que não ouçamos Deus. Conseguiremos ouvir Deus e a palavra de Deus se tão somente perseverarmos nesse lugar de espera, de obediência. A última palavra de Deus foi a de entrarmos na terra. Ele não falou nada depois disso, então eu vou permanecer aqui, até que o Senhor fale outra coisa. Mas bateu o primeiro vento. A primeira dificuldade é que aquelas pessoas se esqueceram da palavra e debandaram. Mas não Caleb. Caleb permaneceu e Deus falou com ele pessoalmente, dele pessoalmente. Caleb. Deus quer falar conosco. Deus ama falar conosco. É da natureza de Deus falar conosco. Deus ama se comunicar. Deus ama falar. Não é sem razão que Jesus é chamado de verbo, palavra, ação, verbo. E o verbo se fez carne. Deus, a palavra se fez gente para falar com a gente. Deus ama falar. Jesus veio ao mundo única e exclusivamente porque Deus quer se comunicar conosco de maneira tal que o entendamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não ficou lá no céu, sozinho, falando do céu conosco. Não! Ele deu o seu Filho unigênito, que veio à terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio porque Deus ama se comunicar. Jesus andou nesse mundo e falou a língua do povo daquela terra, porque Jesus queria se comunicar com o povo daquela terra. Jesus veio ao nosso encontro dia após dia para falar conosco, mas o problema é que ele encontra ouvidos agitados. Não é verdade? Mas Deus nunca falou comigo, Deus não me ama, Deus só fala com outro, mas comigo Ele não fala. Será que é verdade? Será que é porque é mais fácil culpar o outro do que culpar a gente mesmo, não é verdade? É ou não é? É a síndrome de Adão. Vocês conhecem a síndrome de Adão? Adão, o que você fez? Eu não. A mulher que tu me deste. Eu não tenho nada com isso. Adão sempre coloca a culpa no outro. E nós carregamos ainda, infelizmente, essa natureza de pecado em nós que Jesus quer transformar. Mas ainda se coloca a culpa no outro. Mas Deus fala com o outro, mas não fala comigo. Como que se a culpa fosse de Deus? Mas não é. Sem dúvida, o outro, como Caleb, tem permanecido naquele lugar de obediência, de perseverança. Tem permanecido naquele lugar. Deus, eu não saio daqui porque o Senhor me falou para estar aqui. E eu permanecerei aqui porque eu quero ouvir a Tua voz. Eu permanecerei aqui porque eu quero a Tua palavra. É por ela que eu posso viver. É ela que vai sustentar a minha vida. É ela que vai me dar força. É ela que vai me dar direção. Eu não saio daqui. Eu não quero ouvir as palavras dos outros, porque as palavras dos outros não podem me ajudar no tempo da calamidade.
não podem, mas a do Senhor pode. A do Senhor me sustenta, a do Senhor me fortalece, a palavra do Senhor me mantém firme e seguro quando os ventos e as tempestades vêm. Então eu não saio daqui enquanto não ouvir a palavra do Senhor. A postura de Calebe. A palavra de Deus vem, e vem em um tempo de busca. E nós conhecemos a palavra do Senhor. Nós conhecemos a palavra que diz, não minta. E aí você está no seu emprego, e o seu chefe ou o seu colega te pedem para mentir. E você vive essas pressões. Você pode permanecer no lugar de obediência. Deus, eu vou falar a verdade, porque o Senhor é luz, e no Senhor não tem treva nenhuma. O Senhor não mente, mentiroso é Satanás, ele que é o pai da mentira, eu não tenho nada com ele. Ainda que eu sofra as consequências por falar a verdade, eu sofro as consequências, e sofrerei por falar a verdade. Permanecer firme no lugar de obediência. E aí sabe o que acontece? A palavra de Deus vem a esse coração. Deus olha para esse filho e diz, e vem ao encontro dele, e fala-lhe ao coração, e dirige-lhe a vida, e traz para ele esperança, e traz para ele um futuro. Deus vem nesse lugar de obediência. A palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E aí acontece uma situação ou outra, e as pessoas param de vir à igreja pouco a pouco. Mas a palavra de Deus é essa, não deixem de congregar, como é costume de alguns. E aí surge um convite lá para o sítio, e um ingresso para o jogo de futebol, e eu estou tão cansado hoje, eu acho que eu vou assistir televisão. Mas o lugar da perseverança é aquele lugar da obediência à palavra. O Senhor me diz, não deixar de congregar. E eu permaneceria aqui porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu preciso dela para viver. É ela que pode me ajudar na minha caminhada. Só a palavra do Senhor, então eu não largo o pé do lugar de obediência. Eu vou permanecer ali, nesse lugar. A palavra de Deus nos diz que devemos trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Mas você vai trazer o dízimo? Eu vou, por quê? Porque a palavra de Deus diz. E aí as pressões vêm, as tempestades vêm, e os rios começam a transbordar, mas eu quero ouvir a palavra do Senhor, eu quero andar no caminho dEle. Eu preciso da palavra dEle para viver cada dia, então eu permaneço no lugar de obediência. Ele me disse para caminhar assim, e assim caminharei. Mas os gigantes estão destruindo todo mundo ali. Não importa. E essa foi a postura de Calebe. O Senhor nos falou para entrar e nós vamos entrar com gigante ou sem gigante, porque o Senhor é conosco. E por isso diz o texto, por isso, naquele dia em que Calebe decidiu permanecer firme, em que Calebe decidiu perseverar em obediência, em que Calebe escolheu o Senhor e obedecer o Senhor naquele dia, uma palavra específica veio para Calebe. A palavra de Deus vem nesse tempo de busca. E é a única palavra que pode nos manter vivos. O que manteve Calebe vivo no deserto? Ele mesmo diz, versículo 10. Pois bem, falando com Josué, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. O que manteve Calebe vivo durante 45 anos? A palavra de Deus.
O Senhor me manteve vivo como prometeu. Ele disse, e por isso eu estou vivo e cheguei até aqui, nos limites da terra prometida. Hoje eu tenho 85 anos, não morri como outros morreram, não fiquei caído no deserto como outros caíram, não fui mordido pelas serpentes, como outros foram mordidos pelas serpentes. Eu não adoeci, como outros adoeceram e morreram. Eu permaneci vivo e cheguei aos 85 anos, porque eu tinha a palavra de Deus. Ela me manteve vivo e me fez chegar até aqui. É a palavra de Deus a única que pode nos manter vivos na caminhada. É a única que pode manter o nosso coração cheio de esperança. É a única que pode nos trazer sustância quando parece que tudo mais vai embora. Foi a palavra de Deus e não outra coisa que manteve Caleb vivo por mais 45 anos. Ele sabia. Deus prometeu que eu vou entrar na terra. Ele me prometeu dar aquele monte. E Deus é fiel. E por isso eu vou chegar até aquela terra e vou conquistar aquele monte. Um homem é imortal até que a palavra de Deus se cumpra na vida dele. Nada pode destruir a vida daquele que tem uma promessa de Deus ainda não cumprida. Nada, absolutamente, nem serpentes no deserto, nem ausência de pão, nem sede, nem os inimigos, nem as flechas, nem as espadas, nada absolutamente pode tirar a vida daquela pessoa que ainda tem promessa de Deus para se cumprir na vida dela. Nada pode. Isso é claro, tão claro nas Escrituras. E talvez você ainda tivesse dúvida, mas por que eu preciso ouvir a palavra de Deus para mim? No mínimo, por isso. Porque a palavra de Deus é que pode manter-nos vivos na caminhada. É a palavra de Deus que nos guarda no caminho até que cumpramos o propósito que Deus tem para nós. Precisamos dessa palavra sim, porque é ela que nos protege, é ela que nos guarda. Certa vez Jesus estava ali no mar da Galileia, cansado, muito cansado. E dormiu no barco. Veio uma tempestade no mar. Os discípulos ficaram desesperados. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E acordaram Jesus. Jesus olhou para eles e disse, como que vocês são assim tão tímidos, homens de pequena fé? O que é isso? A palavra que eu tenho do Pai não é de morrer afogado no mar, é de ser crucificado na cruz. Aqui eu não morro, e nem vocês que estão comigo. E o Evangelho de João constantemente nos fala sobre isso. As pessoas pegavam Jesus, tentavam prendê-lo, mas não o prendiam, porque ainda não era chegada a sua hora. Aí tentavam prendê-lo novamente em Nazaré, jogar pedra nele, mas não conseguiam, porque ainda não era chegada a sua hora. Porque o homem de Deus é imortal, até que a palavra de Deus se cumpra na vida dele. E foi o que sustentou Caleb no deserto por 45 anos. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Foi o que sustentou o apóstolo Paulo naquele navio que estava no meio de uma tempestade no mar. Paulo estava sendo levado para Roma. E com ele 273 pessoas num barco. E de repente eles saíram da ilha de Chipre e foram para alto mar, e a tempestade veio, um vento forte chamado Euroaquilão, e o povo estava desesperado. Até um dia que Paulo se levantou no meio daquele navio e disse, olha gente, o negócio é o seguinte, essa noite um anjo de Deus a quem eu sirvo apareceu para mim. E ele me disse, Paulo, você tem que chegar em Roma.
E por causa disso, Deus te deu todos aqueles que estão com você no navio. Convém que vocês... E aí Paulo então concluiu, convém que venhamos dar numa ilha. E aí depois que Paulo falou, Paulo pegou um pão, a tempestade caindo, o barco subindo, descendo, quebrando, Paulo pegou um pão, partiu o pão e disse, vamos comer, gente? Eu tenho a palavra de Deus. Eu sei que eu não vou morrer, nem vocês, porque a palavra de Deus veio para vocês também. O homem de Deus é imortal até que a palavra de Deus se cumpra na vida dele. – 45 anos no deserto. Caleb viu muita gente morrer, mas ele tinha promessa, ele tinha a palavra, e ele permaneceu vivo, até chegar na terra da promessa. E quando chegou lá, a palavra que ele ouviu de Deus não apenas o manteve vivo, mas a palavra que ele recebeu de Deus deu para ele forças para agir. Ele se voltou para Josué e disse, eu fiquei 45 anos no deserto, estou com 85 anos de idade, versículo 11, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Eu tenho 85 anos, mas eu tenho a palavra, e a palavra de Deus é que eu iria conquistar aquele monte. Então me libera de uma vez que eu quero ir para aquele monte. A palavra me manteve vivo, e é essa mesma palavra que me dá forças para agir, para lutar, empunhar minha espada e derrotar os meus inimigos. É por essa palavra que eu vou agir, é em cima dela que eu vou caminhar, é em cima dela que eu vou lutar, é por causa dela que eu vou obedecer, é por causa dela que eu vou sair à guerra, porque eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Essas foram as palavras de Caleb para Josué. Eu não vou agir porque eu tenho A, B, C ou D, porque eu tenho diploma, ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho amigos, ou eu tenho um contexto legal. Não, o que pode me trazer segurança para agir é a palavra do Senhor. E essa era a convicção de Caleb, eu tenho a palavra. E por isso, vamos lá, Josué, minha mão está coçando, agora é a minha vez, agora é a minha vez, chegou a minha vez, chegou a minha hora, dá-me aquele monte. Como que um homem de 85 anos pode manter essa disposição no coração para sair à luta? Como? Só tendo a palavra, só tendo a promessa. Aquela promessa que ele ouviu lá no quarto, lá naquele momento em que ele decidiu permanecer firme na igreja, quando todos diziam, sai fora. Lá naquele lugar em que ele decidiu permanecer firme na verdade, quando todos diziam, minta. Lá naquele lugar onde aquela moça chamava-o para ir para o motel, ele disse, eu não vou. Lá naquele lugar, quando alguém queria criar confusão com ele, ele disse, eu não brigo. Lá naquele lugar da perseverança, da obediência, lá naquele lugar em que ele permaneceu fiel ao Senhor, naquele lugar em que ele ouviu a palavra de Deus, e essa palavra sustentou Caleb por 45 anos, e essa palavra deu forças para Caleb chegar até o monte e conquistar aquele monte. É essa a palavra. Mas talvez o que de mais interessante percebamos nesse texto é o contexto. Diz o versículo 15, que depois que Caleb conquistou Hebrom, e Hebrom começou a pertencer aos descendentes de Caleb, diz o texto que a terra teve descanso da guerra. Isso aqui eu achei interessantíssimo no texto. Porque Caleb lutou todas as guerras junto com seus irmãos, antes de lutar pela terra que Deus lhe havia prometido dar. E eu fico imaginando, meus irmãos, a cena. Me desculpem por essa liberdade de imaginar a cena.
Então, quando eles foram conquistar Jericó, eles foram lá, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Então eles foram lutar em Jericó, mas eu imagino eles olhando para Caleb. Caleb está aí, está aí. Então nós vamos ganhar, gente, porque Caleb tem a promessa. Nós não vamos morrer. E aí destruíram Jericó. E assim foi Ai. E assim foi em todos os lugares. Caleb, antes de ir para a terra dele, Caleb lutou todas as guerras juntamente com os irmãos dele, porque era ele que tinha promessa. Então imagina o Caleb indo, os irmãos olhando para ele. Caleb está aí, está aí. Então podemos ir, gente, vamos lá, vamos para a guerra. Caleb está aí, vamos lá, agora está com a gente. Porque Caleb tinha promessa do Senhor. E assim como aconteceu com Jesus no barco, os discípulos não naufragaram, porque Jesus estava com ele. Assim como aconteceu com Paulo no navio, aquelas pessoas não morreram no navio, porque ali tinha um homem que tinha a promessa. E da mesma maneira em Israel, eles chegaram até o fim, porque no meio deles havia um homem, Caleb, que tinha a promessa de conquistar Hebrom. E Hebrom foi deixado por último. E eu fico imaginando, as pessoas iam dizer assim, não, segura Caleb aí, não deixa ele conquistar a terra dele não, nós precisamos dele, porque ele tem a palavra de Deus, é ele que tem a promessa do Senhor, o Senhor falou com ele, que ele vai pisar em Hebrom. Então Caleb, luta comigo, Caleb fica do meu lado, Caleb, vamos à luta com a gente, Caleb, porque Caleb não poderia morrer, até que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E o mais maravilhoso é que depois que a promessa de Deus se cumpre na vida do homem que recebeu a palavra, ou da mulher que recebeu a palavra, há descanso. Diz o texto que a terra teve descanso da guerra. A guerra cessou aqui, depois que a promessa de Deus se cumpriu na vida de Caleb. Até então era guerra, era guerra, era guerra, era guerra, eram gigantes, mas quando a promessa se cumpriu, cessou a guerra para todos. A terra teve descanso da guerra. Se você busca descanso, anseia por descanso, antes de ansiar por descanso, você precisa ansiar pela palavra. Porque o cumprimento da palavra é que traz descanso. É o cumprimento da palavra de Deus que traz paz. Essa palavra que é ouvida naquele lugar de permanência. É essa palavra que queremos ouvir. Eu queria pedir aos irmãos para ficarem de pé por um momento, que nós vamos orar e ministrar ao Senhor. E nós vamos ter a oportunidade de orar agora, em cima da nossa fidelidade ao Senhor, em relação aos dízimos e às nossas ofertas. Ah, mas por que você vai fazer isso? Eu vou fazer, porque Deus me disse para fazer, trazer todos os dízimos à casa dele. É esse o lugar, nesse lugar de obediência, nesse lugar de perseverança, é nesse lugar em que as turbulências parecem tão grandes, mas eu decido permanecer e obedecer. É aí que eu ouço a palavra do Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e aí no seu lugar você perguntasse, Senhor, eu quero obedecer, é o melhor, é o melhor. Pai, estamos todos aqui, Senhor, na Tua casa, juntos como igreja do Senhor em Lagoinha. E queremos aprender a obediência, mesmo quando tudo parece difícil, quando tudo parece dizer não, nós nos levantamos aqui nessa noite para dizermos sim, sim,
eu quero Deus, eu quero a palavra de Deus, eu quero andar com Ele, eu quero ouvir dEle. É assim que nos levantamos aqui nessa noite, Pai. E quando muitos dizem não, nós não queremos ser jamais aqueles que retrocedem e se perdem, mas queremos ser daqueles que avançam pela fé, confiando no Senhor e andando em obediência e ansiando pela palavra do Senhor. E é assim que nos levantamos, ó Deus. É assim que nesse momento queremos entregar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E queremos fazer isso, ó Deus, porque te amamos. Porque sabemos que Tu és o Senhor. Sabemos que Tu és Deus. E é por isso que nos levantamos aqui com esse compromisso, com essa palavra. Tu és Deus. Tu és o Senhor. E nós te amamos. O Senhor nos amou primeiro. Não queremos ser levados pelas pressões, pelas pessoas, pelas circunstâncias que mudam em todo o tempo. Nós queremos caminhar em cima da Tua palavra, que é imutável, que não muda nunca, que permanece para sempre. E é por isso, Pai, que nesse momento queremos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, em obediência ao Senhor e em amor ao Senhor. Desde já, Pai, te agradecemos pelo privilégio. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Enquanto El Shammah estiver adorando ao Senhor com essa canção, nós vamos ter o privilégio de adorar ao Senhor em obediência, por causa dEle, entregar ao Senhor as nossas ofertas e os nossos dízimos. E se você não veio preparado aqui no envelope ou na revista, você encontra os números das contas da igreja e você pode fazer a transferência ainda essa semana. E faça isso, meu irmão, com alegria. E vê se o seu irmão está alegre. Dá uma olhadinha para ele. Dá um sorriso para ele. Obedecer. Essa semana eu conversava com o Isaac. Ele fez uma coisa errada. E eu disse, filho, obedecer é mais legal. Viu? E hoje eu deixei-o na casa dos avós. Daí eu chamei, disse, filho, deixa o papai conversar com você. Aí ele chegou pertinho de mim e disse, pai, obedecer é mais legal, né? Eu falei, é isso mesmo, filho, obedecer é mais legal. E que o Senhor nos dê essa graça de sermos encontrados fiéis.
Tu és bom e tuas misericórdias eternas. Deus, tu és bom e tuas misericórdias eternas. Deus, tu és bom e tuas misericórdias eternas. Povos e línguas de toda a nação, de geração em geração, te adorarão. Aleluia, aleluia, te adorarão por quem tu és. Te adorarão. Aleluia, aleluia, te adorarão por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. E tu és bom. Aleluia! Glória ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Graças a Deus, o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Graças ao Senhor, Ele não desistiu de nenhum de nós aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, trazemos ao altar os nossos dízimos e ofertas. E aqui, ó Deus, os entregamos e os consagramos ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de obedecer e permanecer no caminho e ouvir a Tua palavra. Te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Os irmãos sabem tocar Vem com Josué lutar em Jericó. A gente lembrou de Josué. E seria tão bom lembrarmos a história de Josué agora cantada. E conta essa história da promessa de Deus e do cumprimento da promessa. E no meio daquele povo havia um homem chamado Caleb. Eu consigo cantar, tirar em dó. Graças a Deus. Está precisando do tom, é si bemol. É lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas mais uma vez. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas subam os montes. Suba os montes devagar, pois o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes, suba os montes, pois o Senhor. Cerquem os muros, pois Jericó. Vem com Josué, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar. As trompetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros, pois Jericó. As trompetas, você pode escutar, abalando o céu. Cerquem os muros, pois Jericó. Pois Jericó. Vem com Josué, vem com Josué lutar em Jericó,
Josué lutar em Jericó. Jericó, oh, vem com Josué em Jericó. e as muralhas subam os montes, subam os montes, subam os montes, pois o Senhor vai guerrear cerquem os muros, muros para mim. pois Jericó suba os montes mais altos, suba os montes, que o Senhor Vai guerrear cerquem os muros, para mim. pois Jericó chegou ao fim, pois Jericó chegou, pois Jericó chegou ao fim. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Coloque as suas duas mãos no coração nesse momento. Feche os seus olhos. Nós queremos orar por você. Falamos nessa noite da palavra de Deus, de ouvir a palavra, de discernir a palavra, de receber a palavra. Ouvimos do descanso que há quando a promessa é cumprida. Mas talvez você não ouça a palavra porque você ainda não entregou a vida a Jesus. O primeiro passo para ouvir a palavra de Deus é ter Deus no coração. Ninguém jamais pode ouvir a palavra de Deus se não tiver Deus no coração. Não tem jeito, não tem jeito. E por isso que você não ouvia antes. Mas aqui hoje você começa a ouvir Deus chamando você para ser parte da família dele. Hoje você começa a ouvir Deus chamando você para sair do lugar onde você está e se entregar para ele. Hoje você começa a discernir essa voz, um chamado, um convite para ser parte do povo de Deus. Eu quero orar por você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus. E você que deseja se reconciliar com Jesus. Você que está aqui e sabe, eu não tenho Jesus. Ou você que está aqui e sabe, eu estou longe. Eu preciso me reconciliar. Eu quero orar por você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele, eu quero convidá-lo agora. Aí onde você está, levante bem alto uma de suas mãos dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero reconciliar com Ele, eu preciso. Pode levantar bem alto, levante bem alto, isso, pode levantar, Deus abençoe você. Levante bem alto, você que deseja reconciliar, Deus abençoe. Sim, levante bem alto nesse lado aqui, bem alto, sem constrangimento. Não existe possibilidade de você viver paz sem Deus. Não existe, não existe. Não existe. Não existe. Então é tempo de volta. É tempo de encontro, de recomeço. No nome de Jesus. Eu quero orar por você. Portanto, você que deseja, você que levantou a sua mão, por favor, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, por favor. Pode vir, venha. Saia do seu lugar e venha à frente, para podermos orar por você. Não há como ouvir Deus sem antes se entregar para Deus. Pode vir, vem aqui. Pode se ajoelhar aqui, por favor, por favor. Sim, venha no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sim. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim,
diferente hoje é o meu coração. Venha, 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 no nome de Jesus. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. E você que está aí no seu lugar, sabendo que o seu lugar não é aí, mas é aqui, eu quero convidá-lo sem constrangimento. Talvez você pergunte: eu preciso fazer isso? Sim, você precisa fazer isso. Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então nós vamos cantar mais uma vez, e você que está aí, sabendo que precisa sair e tem ouvido Deus, quero convidá-lo, saia do seu lugar e venha aqui à frente, no nome de Jesus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isso fala a toda a gente. Cristo me deu seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Vocês que vieram aqui à frente, orem assim comigo dizendo: Senhor Deus, eu abro o meu coração e eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Gostaria que a igreja estendesse as mãos e comece a ministrar sobre a vida dessas pessoas aqui à frente. Abra sua boca e ore por elas. Ore no nome de Jesus, no nome de Jesus. Sim, Pai, oramos sim por essas pessoas que vieram aqui à frente, que deram esse passo de fé,
que se lançaram nos braços do Senhor. Quebra de sobre essas pessoas as cadeias que as aprisionavam, no nome de Jesus. E que elas vivam, ó Deus, a partir de agora, desse instante, vida nova, um novo tempo, uma nova história, relacionamento contigo no nome de Jesus. Opera nesses corações, ó Deus, abra-lhes os olhos para que vejam, para que contemplem o Senhor e recebam a palavra do Senhor em seus corações. Como igreja, abençoamos cada uma dessas pessoas no nome de Jesus, para que se levantem livres, se levantem debaixo da bênção e da prosperidade do Senhor. E seja assim, Pai, na vida de cada uma dessas pessoas. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está aqui, por favor, fique de pé. Graças a Deus. É um tempo novo na vida de vocês. E nesse tempo novo, vocês recebem também uma família nova. Eu vou contar até 3, e no 3 eu vou pedir a vocês que se virem para conhecerem essa nova família que vocês recebem. 1, 2, 3. Virem, por favor. Conheça a sua família. Sem qualquer falsidade. Seja bem-vindo. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, seja bem-vindo à família de Deus. Glória ao Senhor.